bem e mal não são absolutos. São sempre em relação a alguma coisa, comparado a alguma coisa. Que coisa? Com a minha própria experiência de vida. Não sei como vocês veem isso. Eu não tenho como ler essas palavras e não pensar no yin e no yang, né? Porque o yin e yang é isso, né? São polos opostos da mesma coisa. Eu ia sugerir justamente para você explicar. Explica pra gente o símbolo do taoísmo. Então, o Taiji, né, que é o símbolo do Yin e do Yang, tem dois polos, o polo escuro e o polo claro, né, o preto e o branco, no caso, né, representados pelo preto e pelo branco. E eles significam que o Yin e o Yang representa, né, no caso o preto, o Yin, e o branco, o Yang, eles são interdependentes, ou seja, para um existir precisa do outro, né? Eles são interdependentes, eles são dinâmicos, um se transforma no outro, né? E eles são opostos, né? Então, com isso, há sempre um movimento onde um vai se transformar no outro. Então, eu não tenho como ter o claro se eu não tiver o escuro, né? Eu não tenho como ter o dia se não tiver a noite, o calor se não tiver o frio, o bem se não tiver o mal. Então, um depende do outro para existir, né? São, entre aspas, a mesma coisa, né? Em polos opostos. E o movimento deles faz com que um se torne o outro. Então, quando a gente tem, por exemplo, vou pegar o dia e a noite, né? Que eu acho que é mais fácil para a gente entender, né? Quando o dia começa a nascer, né? O dia nasce, né? O sol começa a aparecer, começa a vir a claridade, né? O sol vai chegar lá no seu pico ao meio-dia e o dia vai começar a morrer. Deu meio-dia, o dia começa a morrer e a noite começa a nascer, né? Então o Yang começa a morrer e o Yin começa a nascer. Aí chega lá, escurece, né? Chega na meia-noite, o Yin está no seu ápice, a noite está no seu ápice. E então o Yin começa a morrer para o Yang começar a nascer, né? Então um se transforma no outro.